Olá, meus caros, começando mais uma aula aqui no curso Master Iuris. Sou o professor Rodolfo Cronenberg Hartmann, juiz federal, já me apresentei a vocês anteriormente. Já comentei já que nesse início de novo CPC, muitas coisas nós estamos discutindo, debatendo, que eu tive já 2 livros publicados, até com edições esgotadas rapidamente, o curso completo do novo CPC e também o novo CPC comparado e anotado. O mercado está muito assim... As pessoas estão preocupadas em se especializarem, em estudarem, em conhecerem o novo CPC. Isso, claro, vale tanto para quem pensa eventualmente em concurso público, como também os profissionais da área que querem mesmo se atualizar para continuar desempenhando bem as suas respectivas atividades. No nosso encontro anterior, nós pudemos falar sobre as normas fundamentais, também já falamos sobre regras de direito intertemporal. Eu chamei a atenção de vocês que mesmo com o novo CPC, o nosso Código de 73 ainda vai permanecer em vigor durante muito tempo. Tem algumas regras que vão permanecer enquanto leis não forem criadas. Falamos, por exemplo, quanto ao artigo 275, inciso 2 do Código de 73, permanece em vigor até que uma nova lei seja criada, disciplinando a competência dos juizados especiais. A insolvência civil, artigo 1052 do novo CPC, também continua regulada pelo código anterior, mas muita coisa é diferente com o novo CPC. É justamente esse o mote do nosso módulo, mostrar as novidades e como era de acordo com o CPC anterior. Pelo novo CPC, nós temos ainda temas que são bem tradicionais, como teoria geral do processo. Estamos acostumados sempre a falar em jurisdição, ação e processo. Mas o novo código ele traz algumas mudanças especialmente no que diz respeito ao direito de ação. O direito de ação traz algumas coisas novas. Vejam vocês, e eu vou até seguir o próprio código novo, as disposições de acordo com o novo CPC. Nós terminamos o encontro anterior falando sobre o artigo 14, Lei Processual com Aplicação Imediata. Vejam que logo no livro seguinte, a partir do artigo 16, já começa o tema jurisdição e ação. Jurisdição e ação, e precisamente o tema ação, ele sofre algumas mudanças. Vejam que o direito de ação, ele continuará sendo aquele direito subjetivo, autônomo e abstrato, de invocar o Estado juiz a prestar jurisdição. Isso não vai mudar. O conceito do direito de ação não vai ser alterado com o novo CPC. Mas nós temos uma mudança muito pequena. Se vocês tiverem em mãos aí o Código Novo, vejam precisamente a redação do artigo 485, inciso 6, e vejam também a do artigo 17. Vão perceber, analisando o 485, inciso 6 e também o artigo 17, que ao contrário do que estava no código anterior, o código mais novo ele não fala em possibilidade jurídica do pedido. Para propor a demanda é necessário ter legitimidade e interesse processual. Legitimidade e interesse processual é o que está no artigo 17 do novo CPC, e você pega o 485, inciso 6, esse artigo 485, inciso 6, seria o equivalente do antigo 267, inciso 6, fundamento de sentença sem resolução do mérito. Vejam que não consta mais menção à possibilidade jurídica do pedido. Então, doravante, o novo CPC trata e exige apenas legitimidade e interesse para propor uma demanda. Não fala mais em possibilidade jurídica do pedido, como no modelo anterior. Então você poderia dizer, poxa, então é uma novidade interessante, a possibilidade jurídica do pedido não é mais analisada dentro de condições da ação. A possibilidade jurídica do pedido passa a ser o próprio mérito. O próprio mérito. Vamos pegar exemplos de pedidos juridicamente impossíveis. Por exemplo, cobrar a dívida de jogo. Não é que falta a condição da ação. Isso, na verdade, já é o próprio mérito. Julga improcedente o pleito autoral. Então, o novo código, nesse ponto,
elimina a possibilidade jurídica do pedido. Mas até aí, eliminou com muitos anos de atraso. Essa teoria foi criada pelo Liebman. O próprio Liebman, em vida, chegou a reformular essa teoria, excluindo a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação. Então, na verdade, aquilo que supostamente seria uma grande novidade, a rigor, já era defendido pelo próprio doutrinador que concebeu essa teoria que aqui no Brasil nós consideramos e concebemos como teoria eclética do direito de ação. Que para você ter o exercício de ação de maneira legítima, que haja necessidade da presença das condições da ação, que pelo novo CPC passam a ser apenas legitimidade e interesse. Só que o leitor atento vai perceber, não no artigo 17, mas sim no artigo 485, inciso 6, vai perceber que faltou uma outra expressão. O código anterior, ele dizia condições da ação. Essa expressão era usada no código anterior. Condições da ação tais como legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. Só que se você pega o artigo 485, inciso 6, e o confronta com 267, inciso 6, do código anterior, vai perceber que o novo dispositivo não fala mais em condições da ação. Não eliminaram apenas a possibilidade jurídica do pedido. O novo código não reproduz a expressão condições da ação. Isso vai trazer alguma repercussão prática a nós? Falar que não existem mais as condições da ação? Será que elas continuam existindo? Esse é o ponto. Doutrina ativa na Câmara, principalmente, sustentava que não, agora não existem mais condições da ação. Na verdade, o que nós temos são pressupostos processuais. Por exemplo, você vai adquirir, às vezes, vai ler o manual do professor Fred Didier, volume 1, ele sempre defendeu essa ideia de que não teríamos mais condições da ação, que nós teríamos, então, pressupostos processuais, legitimidade e interesse. Vão ser analisadas como pressupostos processuais. Inclusive, nesse volume 1, ele já trata assim. Ele vai no capítulo de ação falar, olha, existiam as condições da ação, mas agora com o novo código elas não mais existem. A legitimidade e interesse serão estudados no capítulo quanto a processo e pressupostos processuais. Também alguns autores seguem essa linha. Existe um manual de processo civil, um livro que apresenta, o novo CPC, escrito por 3 autores, o professor Daniel Macedo, Fabrício Bastos, Alexandre Flecha. Também é um livro que eles seguem essa mesma linha. Não, agora a legitimidade e interesse passam a ser pressupostos processuais. Mas quando você pega o universo de autores que está escrevendo sobre o novo CPC, muitos discordam veemente dessa conclusão, de que as condições da ação não mais existem. Pegamos, por exemplo, o professor Afrânio Silva Jardim. Você até pode dizer assim, mas espera aí, Afrânio Silva Jardim é professor de processo penal. Eu sei. E tem excelentes livros sobre artigos sobre processo penal, tive aula no mestrado com ele, excepcional. Tem um artigo dele publicado na Revista Eletrônica de Direito Processual, REDP. Você consegue achar esse artigo procurando na internet, um artigo de 2015, que ele justamente aborda essa questão sobre as condições da ação e o processo penal e o processo civil. Ele chega a chamar a atenção do seguinte ponto, espera aí, no processo penal nós também temos condições da ação, legitimidade, interesse, tem até mais uma, a justa causa. Que papo é esse? Quer dizer que o Código de Processo Civil resolveu acabar com as condições da ação, isso vai afetar de tabela o processo penal também, sendo que lá ainda existe justa causa e sob a ótica dele, Afrânio Silva Jardim, até uma 5ª condição da ação, a originalidade. Mas o argumento que me chama a atenção dele é, tradicionalmente, ação é um instituto, processo é outro. São conceitos distintos, finalidades distintas.
Então, se você tem dois institutos diversos entre si, com finalidades também distintas, é óbvio que cada um deve ter requisitos próprios para a validade, para a constituição. Legitimidade e interesse não tem nada a ver com o processo, historicamente. Então, diz ele, ainda que o Código Novo não use mais a expressão condições da ação, elas permanecem. Não é porque tiraram a palavra, a expressão, que elas desapareceram. Nós vamos continuar analisando legitimidade e interesse. Falar que não tem condição da ação e permanecer estudando legitimidade e interesse, dá no mesmo. Nós vamos continuar aplicando a teoria da asserção. O juiz vai analisar a legitimidade e interesse com base na afirmação que foi feita, não com base nas provas. Vamos continuar aplicando a teoria da asserção. E aí você começa a perceber que vários autores continuam mencionando em condições da ação. Pega, por exemplo, o novo volume, o volume 1, do curso do professor Humberto Teodoro Júnior. O volume 1, ele aborda esse tema. Até cita o Fred Didier, que queria, tipo, uma divulgação, tema assim, mas vai concluir, não. Mas está equivocado. As condições da ação permanecem. Você pega o livro do professor Alexandre Câmara, o novo processo civil. Também ele vai escrever o tempo todo a expressão condições da ação entre aspas. Você pega o do Cássio Scarpinella Bueno, o novo CPC comparado, livro do ano passado, não é o manual doutrinário, é o código comparado. Ele, ao fazer comentários ao artigo 17, vai dizer que, olha, vai ficar ao gosto do freguês, porque o fato é que legitimidade e interesse continuarão a existir. Queira ou não usar a expressão condições da ação, elas vão continuar sendo utilizadas. Agora, se me permitem, com todo respeito, algumas considerações minhas, tá? Isso é uma grande besteira, porque, afinal de contas, o juiz vai continuar analisando esses temas de ofício. Nos dois casos, a sentença terá cunho terminativo, não fará coisa julgada. E eu ainda incluiria, se realmente legitimidade e interesse fossem pressupostos processuais, não precisaria existir 485, inciso 6. Já haveria o inciso 4. Então, se é pressuposto processual, 485, inciso 4, ponto. Não haveria necessidade deste inciso 6. Se permanecer o inciso 6, mesmo que tenha suprimido a expressão, isso não quer dizer muita coisa. O novo CPC, ele, por exemplo, ele vai acabar com o processo cautelar. Oh, acabou o processo cautelar, caramba! E como que eu faço para conseguir um efeito suspensivo ao recurso de apelação? Ah, você vai fazer uma petição e vai dar entrada no tribunal, ela vai ser autuada e vai ter uma capinha. Quer dizer, vai ficar tudo igual, só que falaram que não existe mais processo cautelar. Agora é uma petição avulsa. Ah, peraí, e quando eu quero arguir o impedimento do juiz, como que eu faço? Ah, exceção de impedimento e suspeição. Não, o Código no artigo 146 não fala mais em exceção. Tudo continua igual, vai apresentar a peça, se o juiz não aceitar, vai remeter para o tribunal, a dinâmica é igual. Eliminaram o nome, exceção, mas você vai continuar arguindo impedimento e suspeição por simples petição. Então, só para ilustrar, meus caros, que muitas vezes as novidades do novo CPC, vai ficar mais rápido, porque agora não tem condições da ação, não tem exceção, não tem mais recurso de embargos infringentes, pioraram. Embargo infringente era voluntário em poucas hipóteses. Agora não é mais recurso, é automático. Automático e ampliaram o leque. Artigo 942. Acabaram com a nomeação autoria? Não. A nomeação autoria perdeu esse nome. Agora é uma tática nova em qualquer situação de legitimidade, no artigo 338 e 339. Então, só chamo a atenção de vocês, já que nós estamos começando ainda esse nosso caminho nas horas, falando sobre o novo CPC, que muitas vezes eliminaram o nome, mas a essência de um instituto antigo continua da mesma maneira. Da mesma maneira. Isso é muito chato, porque isso acaba frustrando a sociedade.
e principalmente nós que somos operadores do direito, que criamos expectativa e queremos um código funcional. E aí começa a conhecer um pouco mais e ver que, como qualquer obra humana, é claro que ele vai ter alguns defeitos, embora em outros pontos o novo CPC seja elogiável. Inclusive, nesse nosso bloco hoje, vocês vão perceber que daqui a pouco eu vou começar a elogiar algumas regras do novo código. Realmente, tratou de maneira bem melhor o que antes não existia no código anterior ou simplesmente já existia. Daqui a pouco nós vamos, então, entrar nesses pontos. Mas, por hora, acho que o interessante foi justamente isso. Quando falarem com vocês a respeito de direito de ação, o principal é que acabaram com a possibilidade jurídica do pedido, que passa a ser visualizada como mérito. E essa polêmica sobre as condições da ação, se existem ou se não existem, que data vênia não vai levar a lugar nenhum. Só para a gente ganhar dinheiro dando aula online, palestra, etc. e tal, mas é que com vocês eu mando a real, tá? Com vocês eu mando a real, eu sou um professor que só fala verdades. Então nós falamos sobre o direito de ação dentro dessa ideia, né? Segundo até a ordem do Código, o direito de ação é mencionado no artigo 17. Logo depois disso, o nosso Código melhora nesse ponto. Anteriormente, tratava como competência internacional. Nós tínhamos o artigo 88 ao artigo 90 do Código Antigo, regras sobre competência internacional e data vênia, o Código anterior estava com a nomenclatura errada. Na verdade, não falamos em competência internacional. Competência, ela pressupõe órgão interno. Quando você lida com Estado estrangeiro, regras, não sobre competência, mas sim regras sobre jurisdição. Vejam então que a partir do artigo 21 não é mais usada a expressão competência internacional. Foi usada a expressão jurisdição nacional ou internacional, cooperação internacional. Então parece que é mais adequada a nomenclatura do novo CPC. O novo CPC, a partir do artigo 21, vai estabelecer, como no anterior, casos em que determinadas demandas podem ser propostas tanto perante a jurisdição brasileira como a estrangeira e outros que apenas a demanda pode ser proposta perante a justiça brasileira. Então nós temos casos, por exemplo, no artigo 23, jurisdição brasileira exclusiva. Jurisdição brasileira exclusiva, artigo 23, muito semelhante ao que nós já tínhamos no modelo anterior. E, por outro lado, nós também temos o artigo 22, dizendo sobre jurisdição internacional concorrente. Artigo 22 trata sobre isso, o artigo 21 também. São casos em que você pode ter um processo instaurado ao mesmo tempo no Brasil e no exterior, ao mesmo tempo nos dois, ou em um deles apenas. E vejam que o artigo 24 até pontua que nessas hipóteses, havendo simultaneamente dois processos com a mesma ação, mesmo direito de ação, tanto no Brasil como no exterior, isso não induz litispendência. Não há caracterização de litispendência, duas ações idênticas, porque, por enquanto, o processo no exterior é a mesma coisa que um nada jurídico. O processo no exterior não tem nenhuma relevância para o Brasil naquele momento. O processo no exterior só vai ter efeitos no Brasil se a decisão estrangeira tiver sido homologada perante o STJ. Então, existe a possibilidade de homologação da decisão judicial estrangeira perante o STJ. A partir daí, nós passamos a nacionalizar o ato estrangeiro e, nesse momento, o processo que estava no Brasil já era. Tá? Já era. Se tem um processo em fase de conhecimento no Brasil e o processo no exterior foi mais rápido, já teve decisão, transitou em julgado, foi homologado no STJ, o processo brasileiro é extinto por ofensa à coisa julgada. Porque agora aquela sentença, a decisão estrangeira, passou a ser o quê? Passou a ter efeitos dentro do Brasil. Então, embora nós tenhamos casos de jurisdição concorrente entre o Brasil e o Estado estrangeiro, como está no artigo 21 e 22,
isso não caracteriza litispendência, se ambos os processos forem deflagrados simultaneamente. O processo brasileiro só vai ter reflexo se houver homologação de decisão judicial estrangeira pelo STJ. Vejam vocês, é mencionado inclusive isso no artigo 24, parágrafo único. 24, parágrafo único, a pendência da causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação da sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Até um destaque, tá? Vocês já perceberam já que o novo código ele adora a nomenclatura. Bem aquela coisa, o fetiche da nomenclatura. Acaba a exceção de impedimento, a arguição de impedimento. Artigo 178. O Ministério Público não é mais fiscal da lei, é fiscal da ordem jurídica. Aqui, deslize. O artigo 24, parágrafo 1 diz homologação de sentença judicial estrangeira. Você vai dizer assim, mas cadê o deslize? No Código de 73 nós usávamos essa expressão, homologação de sentença estrangeira. O deslize, gente, é que o Código tem que ser interpretado como um todo, né? Vai lá ver como que está agora o tema, 960 ao 965. O Código não chama mais de homologação de sentença estrangeira. O Código chama homologação de decisão estrangeira, porque é mais amplo. Você pode homologar um acórdão estrangeiro, uma decisão monocrática estrangeira, uma sentença estrangeira. Então, apesar do artigo 24, parágrafo único, fazer menção à homologação de sentença estrangeira, o termo adequado pelo novo Código é homologação de decisão, não homologação de sentença nos termos do artigo 960 ao 965, tá? Porque, como vocês já perceberam, esse novo Código de Processo Civil adora mudar as palavras e você fica confuso, e não é para ficar confuso, tá? Temos que nos ater às mudanças que são realmente importantes para o nosso dia a dia. Então, chamei a atenção dos casos de jurisdição brasileira exclusiva, artigo 23, e os casos em que a jurisdição é concorrente e as consequências práticas disso, tal como previsto no artigo 24. Agora, o capítulo seguinte, ele aprofunda um tema que no código anterior era pequeno, e o novo código, então, vem muito mais amplo. A partir do artigo 26, nós temos dispositivos versando sobre a cooperação jurídica internacional. Cooperação jurídica internacional é um tema, então, que passa a ser bem desenvolvido pelo novo CPC. O artigo 26 prevê que a cooperação jurídica internacional entre o Brasil e um Estado estrangeiro pressupõe tratado entre ambos, que haja tratado entre ambos. Está logo no caput do artigo 26. Porém, o parágrafo 1º até permite cooperação jurídica internacional, mesmo na ausência de tratado, desde que haja reciprocidade. Desde que haja reciprocidade, aí nós poderíamos ter a cooperação jurídica internacional. Então, a princípio, deve ter um tratado. Se não houver tratado, tem que verificar a questão envolvendo a reciprocidade. Essa cooperação jurídica internacional ela pode ser de várias maneiras. Ela pode ser, por exemplo, por meio de uma homologação de decisão judicial estrangeira. Acabamos de ver que se encontra no 960 até o 965. Eu, honestamente, acho que o tema homologação de decisão estrangeira deveria ser agora, dentro de cooperação jurídica internacional, mas mantiveram o tema lá em ordem dos processos nos tribunais. Então, a homologação de decisão estrangeira, ela é uma vertente de exemplo a respeito de cooperação jurídica internacional. Foi mantida a carta rogatória, que é quando há uma comunicação entre o Poder Judiciário brasileiro e o do exterior, e o Código passa a disciplinar, isso já existia,
Por exemplo, eu posso falar que há 15 anos atrás já usava, já solicitei, mas o código não disciplinava. Agora passa a ser tratado o chamado auxílio direto. Auxílio direto, que em algumas hipóteses lembra muito a carta rogatória, lembra mesmo, mas o auxílio direto é menos burocrático. Menos burocrático, você não necessariamente tem todo aquele trâmite, juiz enviando a STJ, o STJ encaminhando ao Estado estrangeiro. Você no auxílio direto já pode fazer isso diretamente entre órgãos que sequer integram o Poder Judiciário. Enquanto a carta rogatória ela é mais solene, nós devemos ter órgãos que integram o Judiciário, comunicando entre si, o auxílio direto não. Você pode ter uma polícia conversando com outra, por exemplo. Então, para chamar a atenção que essa cooperação jurídica, ela pode ser, cooperação internacional, ela pode ser por meio tanto do auxílio direto, como da carta rogatória. E são situações bem frequentes no judiciário já há anos. Precisamente sobre o auxílio direto e a carta rogatória, é curioso que eu estava dizendo há 15 anos atrás, isso já era possível. Havia uma diferença entre eles, há muitos anos atrás, entre o auxílio direto e a carta rogatória. É que o auxílio direto, ele não envolvia a prática de ato jurisdicional, e sim ato administrativo. Para ato jurisdicional se usava a carta rogatória, mas o tema foi passando, foi tendo uma evolução, uma maturidade maior quanto ao tema, e vejam vocês que isso caiu. É errado dizer atualmente que a diferença entre o auxílio direto e a carta rogatória é que você envolve ato administrativo e o outro ato jurisdicional. É equivocado. Basta dar uma olhada no artigo 30. Artigo 30, inciso 3º. Artigo 30, inciso 3º, existe previsão de que você possa me pedir, pelo auxílio direto, qualquer medida judicial ou extrajudicial não proibida por lei brasileira. O auxílio direto serve para medida judicial. Tudo bem. Então, já que ele serve para auxílio judicial, para medida judicial, o que vai diferir auxílio direto de carta rogatória? Porque tem que ter alguma diferença. A diferença é porque na carta rogatória é entre órgãos do Poder Judiciário sempre. Até pode ser um auxílio direto entre órgãos do Poder Judiciário, um nacional e outro estrangeiro. Mas a carta rogatória é sempre comunicados entre órgãos do Poder Judiciário, nacional e estrangeiro, sempre. Segundo, a carta rogatória tem uma formalidade maior, porque o objeto da carta rogatória ele deve ser analisado frente à legislação brasileira. Nós chamamos de juízo de delibação. Então, quando vem uma carta rogatória estrangeira, por exemplo, há necessidade do chamado juízo de delibação realizado no Brasil pelo STJ. Então, o STJ é que faz esta análise, o que não necessariamente ocorre no auxílio direto. Então, são algumas diferenças sutis, mas elas existem. O auxílio direto, principalmente, ele envolve atividade administrativa e órgãos que não necessariamente são vinculados ao Poder Judiciário. Tá? E vale até a pena dizer que no auxílio direto, se houver a prática de medida judicial, dê uma olhada no artigo 33 e 34. 33 e 34 do novo Código. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central encaminhará à Advocacia Geral da União, que vai requerer em juízo a medida solicitada. Opa! Então, auxílio direto para medida judicial. Passa para a AGU vai requerer perante a Justiça, e esse artigo 34 fala: compete ao juízo federal do lugar em que deve ser executada a medida, analisar o pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. Então, inclusive, quem vai analisar isso é a Justiça Federal. Aí você fala, opa, mas, Rodolfo, eu aprendi que a Justiça Federal, ela só julga as causas mencionadas no artigo 109 da Constituição. Você está certo.
A Justiça Federal só vai analisar as causas mencionadas no artigo 109. Mas, Rodolfo, tem um problema que lá não está dizendo auxílio direto. É verdade, lá não está dizendo auxílio direto, mas é necessário que nós tenhamos uma interpretação que leve em consideração os avanços desse tema, que fala em cooperação jurídica internacional. As relações entre Estados e estrangeiros mudaram. Elas não são as mesmas de 1988. Vou até dar um outro exemplo para fazer uma comparação. A Constituição, ela permite a interceptação de dados telefônicos, para fins de investigação penal. A Constituição de 88 não fala interceptação de dados telemáticos, mas eu posso interceptar a conta do e-mail, eu posso interceptar o perfil de rede social? Sim, mas espera aí, a Constituição só fala interceptação de telefone. Se não for desse jeito, há progresso na sociedade, há progresso na informática. Se for desse jeito, o criminoso não usa mais telefone, é só usar e-mail e dá tudo certo. Então, algumas normas devem ser interpretadas sob esse viés. Esse artigo 34, quando fala da competência da Justiça Federal, não deve ser reputado como caso de inconstitucionalidade. Ah, está dando mais competência para a Justiça Federal, isso deveria ser por emenda constitucional. Não. E tem outros casos assim no Código. Isso se dá em razão, primeiro, da semelhança entre a carta rogatória e o auxílio direto. Se você pegar o artigo 109, inciso 10, vai perceber que o 109, inciso 10, fala de carta rogatória. Então, tem uma semelhança muito grande. Carta rogatória com auxílio direto. Tem esse viés. E o segundo, tratado. Você tem a cooperação jurídica internacional, que normalmente é baseada em tratado. Casos em que você tem um tratado por baixo, para ser discutido, competência da Justiça Federal. Está lá no artigo 109, inciso 2. Então, só para chamar a atenção de vocês, quanto a esse ponto, nada há de inconstitucional para reforçar essa novidade que é o auxílio direto, a novidade que eu digo positivada no Código. E isso certamente vai trazer ganhos de eficiência ao Poder Judiciário. Agora, por outro lado, eu tenho dito a vocês, poxa, mas é tão parecido o auxílio direto com a carta rogatória, de tão parecido, gente. O artigo 35 relacionava o que poderia ser objeto de carta rogatória. E o artigo 35, ele foi vetado. O artigo 35 foi vetado pela presidente Dilma. O artigo 35 foi vetado ao argumento de que muitas das medidas ali relacionadas, como o de carta rogatória, poderiam muito bem ser objeto de auxílio direto, que é menos burocrático. Então, a presidente Dilma vetou, ainda em 2015, o artigo 35. Eu só não gostei de uma coisa. Quanto ao veto, está perfeito, mas quis dar tapa de luva no Judiciário. Botou assim: razões do veto: consultado o Ministério Público Federal e o STJ. Ah, quer dizer que o Ministério Público Federal é que definiu. Você vai botar o Ministério Público Federal na frente. Eu não gostei disso não. Vocês vão falar que eu sou carreirista e tal. Eu sou mesmo, tá? Que papo é esse de botar Ministério Público Federal na frente do juiz? Daqui a pouco eu vou chegar para fazer a audiência, tá a cadeira do MPF maior do que a minha cadeira. Que papo é esse? Ó, isso aqui foi para dar uma cutucadinha no Judiciário. E mesmo que você fale assim, isso é brincadeira, vocês vão perceber que também fizeram isso depois com outras carreiras, tá? O Código, tudo vocês vão perceber, ele sempre vai colocar o advogado no trono. Abaixo dele, o Ministério Público, o Defensor Público. Vocês vão perceber isso. Mesmo no caso do MP como fiscal da ordem jurídica, a advocacia privada sempre em primeiro lugar. E aí a gente começa a ver que o Código era para ser um código de processo civil, não um código para tentar mudar a relação entre profissões, entre operadores do direito. Se quer ter mais prerrogativa para uma carreira XYZ, cria e muda a lei da respectiva categoria. Não é usar o processo civil para isso. Vide artigo 85, parágrafo 19, para dizer que advogado público tem direito a honorário. Isso não precisava estar dentro do CPC.
Até porque o próprio artigo 85, parágrafo 19, prevê que dependerá de lei própria para isso. Mas já colocaram a deixa, olha, temos que fazer a lei, blá, 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 e blá, 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 e processo civil que é bom, ficamos órfãos, né? Mas, para chamar a atenção, o artigo 35 foi vetado e o motivo foi esse. Dada a semelhança, não era adequado colocar tais medidas como carta rogatória, já que elas também poderiam ser objeto de auxílio direto. Então, vimos a cooperação jurídica internacional. O que nós temos de mudança tratando-se de auxílio direto e carta rogatória? Agora podemos passar a analisar regras de competência. Porque um ponto é a jurisdição nacional ou internacional. Dentro desse tema jurisdição, que envolve atividade de ente soberano, trabalhamos a cooperação entre Estado estrangeiro com o Brasil. Tudo bem. Agora, fixando a premissa de que o caso é jurisdição brasileira, seja concorrente, seja exclusiva. Agora podemos falar em competência. Agora podemos analisar regras de competência estabelecidas pelo novo Código de Processo Civil. O nosso CPC, em dado momento, ele mantém regramento muito parecido sobre competência. Em outros, inova completamente. Vejam, por exemplo, o artigo 43. O artigo 43, ele cuida do princípio que você conhece como perpetuatio jurisdicionis. Vale dizer, uma vez distribuída a demanda, a competência daquele órgão é cristalizada. Não é para ficar trocando toda hora o processo de órgão. Começou na primeira vara, depois vai para a quinta, que vai para a oitava. Não é isso. Começou na primeira, cristalizou na primeira. A regra é essa, perpetuatio jurisdicionis. Claro que temos algumas exceções. Exemplo do artigo 43, quando suprimirem um órgão. Acontece. Na Justiça Federal, então, isso é muito comum. Você, por exemplo, tem tantas varas federais. Só que naquele momento parece que seria adequado ter mais varas criminais, porque a competência criminal é a vitrine da Justiça Federal, ela tem que estar super eficiente, a população vem acompanhando. Então pode ser que, dadas as circunstâncias momentâneas, talvez fosse adequado transformar uma vara civil em vara criminal. Às vezes, o processo legislativo para criar novas varas federais é extremamente moroso, extremamente. Então, seria mais prático transformar uma vara com outra competência. Isso pode acontecer. E se acontecer, os processos que estavam naquela vara civil são redistribuídos para as outras varas cíveis remanescentes. Isso quer dizer, eu falei com vocês, eu só digo verdades, né? A verdade não é bem assim, não. Se tem um acervo pronto para sentença, está concluso, vão chamar os juízes substitutos do último concurso, vão botar o pessoal para trabalhar, para fazer um monte de sentença, aí sim, aliviou um pouco o acervo, distribui os que não dão para sentenciar entre as varas remanescentes, é o que nós costumamos ver isso, embora muita coisa tenha sido mudada de alguns anos para cá. Cada vez mais a sociedade exige uma atuação do agente político, do agente público, uma atuação mais ética. Então isso tem sido exigido, isso vem mudando aos poucos, por isso que a sociedade às vezes anda tão revoltada quando vê algumas situações que estavam ocorrendo ou estão ocorrendo com autoridades públicas envolvidas. De qualquer maneira, esse artigo 43, ele cuida do princípio da perpetuatio jurisdicionis, que não é absoluto, tem várias exceções. E aí sim, eu ia mencionar o artigo 516. O 516 é durante a etapa de cumprimento de sentença. Você, para iniciar o cumprimento de sentença, não é obrigado a executar na mesma vara que a sentença foi dada. Você pode escolher onde promover a execução, dentro daquelas opções que o próprio 516 vai oferecer. É o parágrafo único do 516, que já existia no código anterior, 475P, parágrafo único, e agora continua com essa oferta, escolher entre as opções dadas pelo legislador.
Agora, o que é interessante é o artigo 45. O artigo 45, ele vai tratar da competência da Justiça Federal. O artigo 45, nós estávamos falando sobre ela, né? A Justiça Federal tem assento na Constituição, pelo menos no primeiro grau, no artigo 109. E agora nós temos o artigo 45 do novo CPC, também falando sobre a competência da Justiça Federal. Agora eu lhe convido a pegar a Constituição. Vai no artigo 109, primeiro inciso. 109, primeiro inciso, compete à Justiça Federal as causas em que for parte a União, blá, 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 exceto falência e acidente de trabalho, blá, blá, blá. Esse é o ponto. Falência. E como que fica a recuperação judicial? Porque a falência fica no Estado. E a recuperação judicial? Porque pode ser que você tenha crédito devido à União. Será que a federal julga a recuperação judicial? O problema é que se a recuperação judicial não der certo, vira falência. E a falência é estadual. O federal não pega por conta do artigo 109, inciso 1º. Aí que está. A recuperação judicial, meus caros, não existia em 1988. A recuperação judicial foi criada pela Lei 11.101 de 2005. Ali é que foi criada a recuperação judicial. Antes disso, o que nós tínhamos era a concordata. Concordata, que é um mecanismo que não mais existe, e depois de 2005 é que passamos a ter a recuperação judicial. Como a recuperação judicial pode acarretar falência, isso não fica na federal. Então, o artigo 45, inciso 1º, ele diz: não compete à Justiça Federal julgar causas em que for parte a União, blá, 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 de recuperação judicial. Não está criando nada além. O CPC está indo contra a Constituição. Não, é porque não existia recuperação judicial e se ela não der certo, gera falência. Fica tudo no Estado. E vejam também que colocaram, nesse 45, inciso 1º, menção à insolvência civil. Espera aí, Rodolfo, insolvência civil não está na Constituição, mas a insolvência civil tem outra semelhança com a falência. Quando se decreta a falência ou insolvência, nós passamos a ter uma execução universal, um juízo universal. É esse o ponto. Existem semelhanças incríveis entre falência e insolvência civil. Ainda que o credor seja a fazenda pública, a insolvência ou a falência ficam na Justiça Estadual. Também é a mesma coisa, tem semelhança muito grande, não tem nada demais fazer menção em insolvência civil no artigo 45, inciso 1º. Até já destaquei com vocês no início da aula, a insolvência civil continuará com o Código de 73. Para os casos antigos, para os novos casos, o Código de 73 tem ultratividade quanto a esse tema, insolvência civil, nos modos do artigo 1052. Então, para destacar o artigo 45, inciso 1º, quando fala da competência da Justiça Federal, não está falando nada demais, nada de errado. Na sequência, nós temos o tratamento. Quando, por exemplo, você tem dois pedidos, um pedido que seria da competência da Justiça Federal, outro da Justiça Estadual, o que fazer em um caso como esse? Esses parágrafos que estão no artigo 45, eles também são positivos. Também são positivos. Eles mencionam que quando houver interesse da União, por exemplo, o juiz estadual tem que remeter o processo para a federal, pelo menos do capítulo que se refere à Justiça Federal. Vai mandar para a federal e se o juiz federal não concordar, ele exclui a Fazenda Pública Federal, devolve para o estadual sem suscitar conflito. Então a ideia aqui não é o estadual virar, a União quer intervir, manda para o federal, até aí tudo bem. Mas se o juiz federal tirar a União, o estadual toma de volta. Não vai suscitar conflito para o STJ, não. Aqui, meus caros, não é hierarquia, o federal é mais ou menos que o estadual, não tem nada disso. A visão é técnica. Se o juiz federal exclui a Fazenda Pública Federal do processo, não há motivo para o processo continuar com ele.
ele devolve. E não cabe ao estadual suscitar conflito. Porque o tema voltou a ser o quê? Um tema nitidamente estadual. Esses parágrafos do artigo 45, eles já estavam em grande parte sumulados. Então não são novidades. Casos em que o Código Novo está de acordo com o entendimento jurisprudencial e sumulado. Se depois quiserem dar uma olhada, vejam súmulas do STJ. Súmula 150, 224 e 254. Súmulas 150, 224 e 254, todas do STJ, exatamente no mesmo sentido dos parágrafos do artigo 45. Depois do artigo 45, nós temos algumas regras bem pormenorizadas sobre competência, algumas que não são muito diferentes daquelas anteriores, a ação em que réu for ausente, onde deve ser, onde é questão de herança. Então o Código segue isso. Agora é interessante se vocês derem uma olhada no artigo 51, precisamente no parágrafo único do artigo 51. Diz o artigo 51, é competente o foro do domicílio do réu para as causas em que seja autora a união. Então, se a autora vai processar o particular, tem que ser no domicílio dele. Tudo bem, já era dessa forma. Agora, vejam o parágrafo único do artigo 51. Se a união for ademandada, ou seja, o autor é uma pessoa física, ele quer processar a união, por exemplo, o autor poderá escolher no seu domicílio. Ele pode, por exemplo, na situação da coisa ou no Distrito Federal. Isso já está na Constituição. Esse artigo 51, parágrafo único, ele já está na Constituição, é o artigo 109, parágrafo 2º. Então já existe isso. O autor tem o direito de escolher a base territorial em que quer propor a demanda, mas ele quer escolher entre as opções que foram dadas pelo próprio legislador. Domicílio, local da coisa, Distrito Federal. Ele vai escolher entre as opções dadas pela Constituição, artigo 109, parágrafo 2º, ou por lei, artigo 51, parágrafo único. Se ele escolhe uma delas, não cabe à União questionar. Não, mas eu preferia ali, eu preferia cá. Se ele escolheu corretamente entre as opções permitidas, não cabe à União dizer que tem que ser assim ou ser assado. Mas, se o autor escolher fora dessas opções, o caso é de incompetência absoluta. E sendo uma incompetência absoluta, a demandada irá apresentar como preliminar de contestação, artigo 337. Então, se é para arguir incompetência, vai ser uma incompetência absoluta, porque foi fora das opções que o legislador permitiu, preliminar de contestação, assim que a União deverá questionar. Esse artigo 51, parágrafo único, só fala em relação à União, mas eu destaco a vocês que o STF, nos últimos anos, já vem reconhecendo que a norma do artigo 109, parágrafo 2º da Constituição, essa norma do artigo 109, parágrafo 2º, também fala em união. Essa norma é interpretada também abrangendo o INSS. Quando o autor quer processar o INSS, ele pode propor no seu domicílio, ele pode propor direto em Brasília. Então, essa norma já tem uma interpretação mais ampla. A norma da Constituição, 109, parágrafo 2º, abrange União e autarquia federal. Provavelmente, esse artigo 51, parágrafo único, vai ter a mesma interpretação para seguir como é feito em relação ao texto constitucional. Até no meu livro, o novo CPC comparado e anotado, quando eu falo do 51, parágrafo único, eu já coloco jurisprudência em que foi relator ministro Ricardo Lewandowski, de 2014, justamente sobre o tema. É um tema bem recente que o Supremo enfrentou. A novidade é o artigo 52. O artigo 52 prevê a possibilidade do mesmo raciocínio ser usado em relação a Estado. Então, o artigo 52, parágrafo único, traz a mesma possibilidade de escolha da base territorial, agora levada ao demandante,
em relação ao Estado. Essa sim é novidade, artigo 52, parágrafo único do CPC novo. E ainda sobre essas regras pormenorizadas, também é importante destacar o artigo 53. O artigo 53, ele previa logo no início que a mulher, ela tinha um foro, entre aspas mesmo, privilegiado, para determinados tipos de demandas. Levando em consideração o artigo 5º, isonomia entre as pessoas, claro que existem diferenças entre homem e mulher, mas não justificaria mais para a sociedade essa, entre aspas, proteção para a mulher. Até para ser bem franco, as mulheres hoje estão muito mais fortes que os homens. Os homens estão tudo ficando barrigudo, tomando cerveja, as mulheres estão revolucionando tudo, Vejo então que não tem mais esse papo de foro da mulher, entre aspas, uma prerrogativa da mulher. O artigo 52, inciso 1º, diz que não. Para casos envolvendo divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, a regra é que vai ser no domicílio do guardião do filho incapaz. Aí você vai dizer, mas se não tiver filho incapaz, é só continuar lendo esse artigo 53, inciso 1º, tá? Então, aquela questão da mulher propor a demanda ou a demanda ser proposta no domicílio dela, acaba com o novo Código de Processo Civil. A proposta agora é outra, à luz do artigo 53, inciso 1º do novo Código de Processo Civil. Então, são algumas regras sobre competência interna que nós debatemos até agora. E para concluir o nosso encontro de hoje, temos também questões envolvendo modificação de competência. Questões envolvendo a modificação de competência. Vejam que o tema já começa a partir do artigo 54. O artigo 54 fala sobre regras de competência, modificação de competência, e vocês vão perceber que continuam como causas de modificação de competência conexão e continência. Conexão e continência continuam como regras de modificação da competência. Tem algumas diferenças. No caso da conexão, temos o artigo 55. O artigo 55, ao falar de conexão, vai trazer novidades no sentido de que, parágrafo 2º do artigo 55, outros casos em que há conexão, além daqueles que nós já trabalhávamos no Código anterior. O Código seguiu orientação jurisprudencial, passando a prever expressamente possibilidade de conexão entre processo de execução e processo de conhecimento. Era uma discussão acadêmica. Existe possibilidade de conexão entre processo de conhecimento e processo de execução? Qual era a discussão acadêmica? Execução não tem julgamento. A conexão é para reunir os processos para evitar julgamentos contraditórios. Mas a execução não tem julgamento. Já viram um juiz na sentença da execução falar assim, julgo procedente ou julgo improcedente? Na execução, o juiz não cria o direito. Já tem o título executivo. Então, meus caros, é só para mostrar, havia uma discussão teórica quanto a esse ponto, conexão entre processo de conhecimento e execução, e o novo código sinalizou que há conexão. Mesmo que não haja julgamento na execução, podemos ter processos com questões contraditórias. Um processo gerar reflexo no outro. Melhor evitar, melhor reunir. Então, uma novidade é quanto a isso, reunir processo de conhecimento com execução, clamando pela ocorrência da conexão, é uma novidade que se tem. Segundo, agora tem um parágrafo 1º do artigo 55 mencionando que não haverá a reunião dos processos se um deles já tiver sido julgado. Vejam, isso é uma novidade. Não tinha parágrafo 1º do artigo 55 no código anterior, mas era entendimento sumulado. Isso está na súmula 235 do STJ, muito positivo quando o novo código segue entendimento jurisprudencial, segue
entendimento já sumulado. A gente vai ver em outras aulas, o problema é quando não segue, aí que dá a confusão, aí que tem a tensão no ar. O judiciário sempre fez assim, aí vem um novo código dizendo que não é para ser assim. Nós, do meio acadêmico, que fomos no Congresso, somos melhores tecnicamente, o juiz não sabe nada, então a gente está ensinando a vocês como que faz. Mas é essa discussão e briga de academia com o magistrado, não era nada para ser briga entre carreiras jurídicas, mas é normal, porque assim como o juiz produz texto, também o acadêmico produz texto. Então, ambos produzem textos, ambos interpretam. Essa situação enfim, é uma discussão que tende a trazer argumentos bons para ambos os lados. Mas que há uma tensão, sim, né? Porque tem muitas normas do novo CPC que são contrárias a entendimentos sumulados. Isso vamos analisar em momento próprio. Pelo menos, o parágrafo 1º do artigo 55 está de acordo com a súmula 235 do STJ. A continência também tem um tratamento melhor no artigo 56 e 57. A continência ela é considerada uma litispendência parcial. Você tem dois processos com duas ações, que têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir, e o pedido de uma delas é mais amplo que o da outra. Então é isso, a continência é uma litispendência parcial. Tem um tratamento mais com apelo prático no artigo 57, que não existia no código anterior. Está muito mais refinado o que fazer em caso de continência. Mas como vocês perceberam, e é aí que eu vou terminar a aula de hoje, a ideia da conexão e da continência é evitar decisões contraditórias, evitar que algo praticado ou decidido em um processo traga repercussão no outro, daí reunir os processos. Essa é a ideia da conexão e da continência. Reunir os processos para evitar esse tipo de situações. O problema é, vou reunir em qual órgão? Que órgão será o prevento para a reunião? Você vai lembrar do Código de 73, que era horrível. Qual o critério de prevenção do órgão? Depende. Código de 73 agora. Se os órgãos estão na mesma base territorial, quem primeiro proferiu CITES, artigo 106. Se as varas estão em bases territoriais diferentes, é aquele que primeiro realizou a citação. Então depende. Mesma base territorial, primeira vara, quinta vara, quem proferiu o CITES primeiro, artigo 106, Código de 73. Se fossem bases territoriais diferentes, foi o primeiro que realizou a citação, artigo 219, também do Código de 73. Com o novo CPC é diferente. Com o novo CPC é mais prático, é mais simples. Não tem que ficar compulsando o processo nem coisa nenhuma assim. Pelo novo CPC, artigo 59, o registro ou a distribuição irão tornar prevento o juízo. Então veja, o que vai tornar prevento o juízo é o registro ou a distribuição. Artigo 59, registro é onde for vara única, distribuição é onde houver mais de um juízo. Muito mais simples, muito mais prático. Viu a data do registro, não vai ficar olhando o processo, quando foi o CITES, quando foi a citação. O primeiro registro torna prevento o órgão jurisdicional. Acho que é isso, meus caros. Podemos parar a nossa aula por hoje. Aqui falávamos sobre o artigo 59. No nosso próximo encontro, iremos continuar falando sobre causas de modificação da competência e depois regras de competência absoluta, relativa, enfim. Temos muito ainda a falar sobre esse tema. Até a próxima. Valeu.